link da bio. Você pode procurar você pode procurar esse link aqui, ó, comunidade no Telegram, receba conteúdos gratuitos. Entra lá na comunidade e já essa semana você vai receber materiais gratuitos, beleza? Aqui são depoimentos que a gente recebe todos os dias, graças a Deus, todos os dias a gente recebe depoimentos como esses. E eu gosto muito de mostrar o depoimento da Vivi, porque, olha só, a Vivi assistiu uma aula minha de treinamento de força para crianças e adolescentes e ela resolveu fazer um post no Instagram dela sobre o que ela estava aprendendo na aula, no curso, né? E aí não é que uma seguidora da Vivi leu o post e essa seguidora era profissional de educação física, dona de academia, que inclusive ofereceu trabalho para a Vivi. Gente, nós estamos num domingo gravando essa aula, numa emenda de feriado nacional, e você poderia estar viajando, você poderia estar na piscina, você poderia estar dormindo, você poderia estar passeando, você poderia estar namorando, e você optou por estar aqui comigo nesse treinamento online. Então, você tem que mostrar para as pessoas que estão no seu Instagram, no seu Facebook, que você está num domingo de manhã, numa emenda de feriado, estudando para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional, uma profissional melhor. Então, fique à vontade para tirar print da tela, poste nas suas redes sociais, coloque no seu feed, coloque nos seus stories, me marque inclusive, porque hoje à tarde eu quero entrar lá e agradecer cada um de vocês. As pessoas têm que saber que você está fazendo algo que é completamente diferente, que é fora da curva do que a maioria das pessoas estão fazendo nesse domingo pela manhã, beleza? Bom, a nossa aula tem duração de 1 hora e 10 minutos. 1 hora e 10 minutos eu vou dar conteúdo aplicado para você, tá? Eu não vou parar durante a aula para responder perguntas, eu vou responder as perguntas no final. E aí, depois do conteúdo da aula, eu tenho uma oportunidade única e exclusiva que é só para você que está ao vivo comigo aqui agora. Eu vou abrir poucas vagas do principal curso do Viajando pela Fisiologia com 76% de desconto. Então, durante a aula, você pode escrever no chat, mas, por favor, não se autopromova, não coloque links, número de WhatsApp, não coloque endereço de Instagram, não coloque nada, não promova terceiros e não falte com respeito com ninguém, com todo mundo, né? Perdão, não falte com respeito com todo mundo que está dentro dessa sala de aula. Se você se autopromover, colocar qualquer link, ou promover terceiros, ou faltar com respeito com qualquer pessoa que está aqui, você será bloqueado e nunca mais poderá assistir nenhum treinamento online do Viajando pela Fisiologia. Professor, posso tirar print da tela para depois estudar com mais calma? À vontade, tire print da tela, poste nas redes sociais e me marca, porque depois eu quero entrar lá e agradecer você, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos lá. O treinamento online de hoje, ele é um treinamento especial. Por que ele é um treinamento especial? Nós estamos gravando essa aula em novembro de 2022 e nós estamos num momento onde grande parte das pessoas que procuram uma academia, procuram um estúdio, procuram um personal trainer, essas pessoas querem iniciar o programa de exercício com um único objetivo, que é emagrecimento. Então, a grande maioria das pessoas que estão se matriculando na academia, estão comprando a tua atividade de personal trainer ou entrando no estúdio, essas pessoas querem treinar simplesmente para emagrecer, ganhar um pouquinho de massa muscular, ficar com o corpo mais bonitinho, né, para as férias do final de ano. Portanto, é um momento bastante... tem uma alta demanda nessa questão do emagrecimento e, portanto, nós vamos conversar um pouquinho sobre qual é o papel dos hormônios no emagrecimento e o papel da prescrição do treinamento para ativar esses hormônios. Portanto, o que você vai aprender aqui agora é 1% do que tem no curso online chamado Masterclass Exercício e Doenças Crônicas, que é um curso online onde eu mostro como prescrever o treinamento para pessoas que têm doenças. E nesse curso eu mostro as 17 principais doenças mais comuns no Brasil. E hoje eu vou abrir vagas para esse curso e quem entrar nesse curso hoje vai ganhar de presente 76% de desconto, tá? 76%, eu marquei errado aqui. Eu vou liberar 6 planilhas, sendo que 4 planilhas são modelos de periodização de treinamento para um ano e 7 e-books exclusivos, beleza? Bom, então o primeiro ponto que eu quero deixar claro nesse treinamento online é que o conteúdo que você vai aprender aqui
ele não é focado para pessoas que têm obesidade grau 2 ou obesidade grau 3, que é obesidade mórbida. O que eu vou focar aqui é conteúdo para as pessoas que têm excesso de peso corporal ou pessoas que têm obesidade grau 1. Por quê? Porque se a gente pegar hoje os dados do Ministério da Saúde do Brasil, né, a pesquisa Vigitel, que é pública, tá? Você pode achar isso no Google, é só digitar lá Vigitel 2022. Hoje os dados do Brasil mostram que os adultos na população brasileira, em média 60% dos adultos têm excesso de peso corporal, ou seja, é aquela pessoa que ainda não é classificada como obesa, mas também não tem o peso corporal dentro da normalidade. E 15% da população adulta tem a famosa obesidade grau 1, que é o primeiro nível de obesidade. Então você sabe que a obesidade tem grau 1, grau 2 e o grau 3, que seria, né, aqui a obesidade mórbida. Então, se a gente pegar a maioria da população brasileira, né, a maioria das pessoas que entram hoje na academia, que te procuram no personal, ou ela tem excesso de peso, ou ela tem obesidade grau 1. Portanto, hoje, a maior demanda que nós temos, né, na nossa atividade profissional é atender as pessoas com essas características. Raramente você vê na academia, e até mesmo na aula de personal trainer, você vê um obeso mórbido treinando. Não quer dizer que não exista, tem, mas é muito mais raro, beleza? Então, o que a gente vai aprender aqui é focado especificamente para esse grupo aqui, beleza? E o mais importante é que esse grupo de pessoas aqui não nasceram com excesso de peso e não nasceram com obesidade grau 1. Essas pessoas nasceram dentro de uma condição corporal normal e ao longo da vida, obviamente, que o peso corporal de gordura foi aumentando e, consequentemente, essa pessoa migrou de categoria. Ela saiu da condição de peso normal, migrou para a condição de excesso de peso e, obviamente, que algumas pessoas elas migram da condição de excesso de peso para a condição de obesidade. Portanto, quem quer emagrecer, em geral, é uma pessoa que tem excesso de peso e tem efetivamente a obesidade. Professor, e aquela menina magrinha, aquele menino magrinho que acha que está gordinho e deseja emagrecer mais ainda? Bom, essas pessoas são pessoas que muito provavelmente têm o que a gente chama de distúrbio de autoimagem, né? A pessoa é magra, tem os critérios antropométricos de composição corporal dentro da normalidade para sexo e para idade, e mesmo assim acham que estão gordinhos e fazem de tudo para emagrecer. Então isso é uma alteração psicológica chamada distúrbio de autoimagem, portanto, como toda alteração psicológica, precisa, obviamente, de tratamento. Então, dentro dessa questão, o aumento da adiposidade corporal, independente se é o nível de excesso de peso ou o nível de obesidade grau 1, isso não acontece apenas por causas alimentares, não acontece apenas por sedentarismo, mas existem múltiplos fatores que contribuem para isso. Então, por exemplo, dormir pouco ou dormir, né, sabe aquela pessoa que dorme e acorda toda hora? O sono é um fator que ajuda a ganhar peso, uma vez que o sono inadequado, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade, altera os hormônios que regulam a saciedade e a fome, como grelina e leptina. E, portanto, pessoas que dormem pouco são pessoas que ficam mais horas acordadas. Pessoas que ficam mais horas acordadas são pessoas que sentem mais fome. Pessoa que sente mais fome, em geral, quando você está com fome, você não fala assim, ai, estou morrendo de fome, deixa eu comer uma cenoura cozida. Não, quando você está com fome, você fala o quê? Cara, eu quero comer. E assim, geralmente as pessoas vão comer alimentos calóricos, com alta densidade nutricional. Então, sono é uma causa, estresse é outra causa, preocupações com o que está acontecendo na vida é outra causa, genética é outra causa. Então, em geral, o aumento da adiposidade não é só porque a pessoa é sedentária ou come mal, existem múltiplos fatores e, em geral, essas pessoas que estão nessa faixa de excesso de peso e obesidade grau 1 são pessoas que podem apresentar, né, e vão apresentar em algum momento alguma alteração cardiovascular ou alguma alteração metabólica. Por isso que é muito comum hoje você encontrar em pessoas jovens, e jovens eu estou dizendo assim, 25 anos, 30 anos, 35 anos, são pessoas que têm excesso de peso, mas, por exemplo, já apresentam resposta de resistência à insulina, né, que é o famoso pré-diabetes. Ou pessoas mais jovens que já começam a ter, por exemplo, aumento mesmo que leve da pressão arterial de repouso. Então, em geral,
aumentar o peso corporal, ele traz associado aí algumas condições que são fatores de risco primordiais para desenvolvimento de doenças ou até algumas doenças efetivamente associadas. Por isso que muitos de vocês, quando chega lá o gordinha, gordinha para treinar, a pessoa já fala assim para você, né? O aluno fala para você, olha, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, mas eu tenho resistência à insulina, estou tomando esse remédio, ou eu tenho depressão, estou tomando esse remédio, ou eu estou pré-hipertenso, estou tomando esse remédio. Então, dentro dessa questão, esse artigo aqui publicado em 2020 na Endocrine Reviews, que é uma das principais revistas científicas do mundo, mostrou exatamente o seguinte, que quando você tem um aumento da adiposidade corporal, né, quando você acumula mais gordura dentro do adipócito, que isso leva a uma hipertrofia do adipócito, ou seja, a célula, que é o adipócito, que acumula gordura, ela aumenta de tamanho, e quando ela aumenta de tamanho, ela passa a apresentar respostas inflamatórias. E essas respostas inflamatórias produzidas na célula adiposa que acumula gordura, isso está ligado ao desenvolvimento, né, ao longo do tempo, de várias condições aí cardiometabólicas, como desenvolvimento de resistência à insulina, desenvolvimento de diabetes tipo 2, desenvolvimento de dislipidemia, que é aumento do colesterol, aumento do LDL colesterol, aumento da hipertensão arterial. E aí vem o mais importante aqui, que é fundamental que todo mundo aqui preste atenção, que é o seguinte, em geral, de 80% a 90% das pessoas que têm excesso de peso ou obesidade grau 1 são pessoas que vão ter alterações metabólicas, que é uma pessoa que tem excesso de peso chamado de pessoas metabolicamente não saudáveis. Então, quem que são as pessoas metabolicamente não saudáveis? É aquela pessoa que, por exemplo, já tem um acúmulo de gordura no fígado, é aquela pessoa que já tem um nível de aptidão cardiorrespiratória muito baixa por estar gordinho, é aquela pessoa que já começa a apresentar sinais de resistência à insulina, é aquela pessoa que o colesterol no sangue já está um pouco mais elevado, que o triglicerídeo no sangue já está um pouco mais elevado. Então, o que isso significa? Isso significa que hoje você está lá na academia, hoje você está lá no estúdio, hoje você é personal trainer, e boa parte das pessoas gordinhas que vão chegar para vocês treinarem, é óbvio que ela vai chegar e vai falar para você, eu quero emagrecer e eu quero ganhar massa muscular. Só que se você fizer uma anamnese um pouco mais detalhada, se você conversar um pouco mais com esse aluno, com essa aluna, você vai começar a descobrir que essa pessoa já apresenta alterações metabólicas em função do excesso de peso, né? Ou em função da obesidade grau 1. E isso mostra apenas uma coisa. É óbvio que o aluno quer emagrecer, quer massa muscular para ficar bonitinho, bonitinha para festa final de ano. No entanto, eu e você, como profissionais de educação física que somos e fazemos parte da área da saúde, o nosso programa de exercício, ele não tem que ser desenhado, montado apenas para emagrecimento e apenas para ganho de massa muscular. Mas o nosso programa de exercício, ele deve ser desenhado, organizado e prescrito de uma forma que, além de contemplar emagrecimento e ganho de massa muscular, contemple, inclusive, a diminuição da resistência à insulina. Contemple, inclusive, a diminuição do colesterol total. Contemple, inclusive, por exemplo, se a pessoa já tem uma doença instalada, que a gente possa, através do programa de exercício, também controlar essa doença. Por quê? Porque, cara, está dizendo aqui, ó, de 80% a 90% dessas pessoas vão apresentar alterações metabólicas. E essas alterações metabólicas acontecem por quê? Porque olha que interessante, aqui é o tamanho do adipócito de um indivíduo magro. Agora, quando o indivíduo ele engorda, olha que interessante, olha o tamanho desse adipócito comparado com esse adipócito. Quando o indivíduo engorda, o adipócito ele aumenta de tamanho. E isso aqui, o aumento de tamanho do adipócito tem limite fisiológico, né? Então imagina que o adipócito é desse tamanhozinho, beleza? Aí o indivíduo vai engordando, o adipócito vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, mas tem um limite genético para aumentar de tamanho. Então o adipócito que é desse tamanhozinho, ele não vai ficar desse tamanhozão, beleza? E quando esse adipócito ele chega muito próximo à questão
questão, obviamente, de uma resposta hipertrófica muito próxima do limite genético, você pode começar a ter hiperplasia desse adipócito. E aí qual que é o problema? O problema é quando você hipertrofia ou hiperplasia o adipócito, você cria respostas inflamatórias em função das atividades do sistema imune. Você cria, por exemplo, hipóxia, diminuição da circulação de sangue e oferta de oxigênio para o adipócito. Isso cria mecanismo de fibrose e pode criar, inclusive, necrose, a morte deste adipócito. Então, em outras palavras, o que eu estou te explicando é que o ganho de adiposidade corporal, em geral, é a primeira etapa para que esse indivíduo gordinho, essa pessoa gordinha, ela desenvolva condições de risco intermediárias e ao longo do tempo desenvolva alguma doença associada ao acúmulo de gordura corporal. Tanto é verdade que fisiologicamente, como que está a fisiologia, principalmente a fisiologia metabólica desse indivíduo que é gordinho. Olha que interessante, tira print desse slide, tá? Tira print desse slide. Então, se a gente imaginar o gordinho que vai chegar para treinar com você amanhã, então ele é um indivíduo que pelo acúmulo de gordura, ele tem inflamação local no tecido adiposo. Essa inflamação local no tecido adiposo vai disparar adipocinas inflamatórias, muitas delas vão para o sangue e vão agir em tecidos como o músculo, como o fígado e como o cérebro, e portanto esse indivíduo vai ter uma resposta de inflamação muscular, inflamação hepática, inflamação cerebral também. Então, por exemplo, quando você vê um gordinho que toda hora está comendo, toda hora está com fome, isso é uma resposta fisiológica que acontece em função de uma inflamação cerebral pelo acúmulo excessivo de gordura. Então, é verdade que esse indivíduo apresenta desregulação do apetite. É um indivíduo que, em geral, sente dores corporais, e hoje nós temos evidências que as dores corporais, dores articulares que os gordinhos sentem, não é só pelo acúmulo de gordura sobre aquele grupamento muscular ou sobre aquela articulação. Hoje nós temos evidências mostrando que a inflamação do tecido adiposo produz dor articular e dor muscular em função da própria inflamação. Obviamente que esse indivíduo vai ter, em função dessas dores, aumento de marcadores de dano muscular, como creatina quinase, AST, mioglobina, desregulação hormonal e aumento de marcadores de estresse. Então, fisiologicamente, se a gente pegar a atividade metabólica da célula adiposa e do músculo esquelético, o que a gente encontra é isso aqui. É um indivíduo que tem alta capacidade de fazer lipogênese, tanto na célula adiposa quanto no músculo, tem baixa capacidade de fazer lipólise, tem baixa capacidade de captação e oxidação de glicose, tem baixa capacidade de oxidação de ácido graxo, tem baixa capacidade de produção de biocinas, que são hormônios produzidos pelo músculo, tem aumento na percepção de fome, tem maior ativação da famosa enzima MPK e menor atividade das enzimas aeróbicas e as enzimas anaeróbicas. Então, quando você fala desse indivíduo gordinho, muito provavelmente ele tem um conjunto de alterações. Então, eu não posso pensar, como profissional de educação física, eu não posso olhar para esse indivíduo que tem excesso de peso e obesidade grau 1 simplesmente como um indivíduo que tem uma estética corporal inadequada. Eu tenho que olhar para ele sendo um indivíduo que tem a estética corporal inadequada e que muito provavelmente tem fatores de risco ou até o início de presença de doenças em função do acúmulo de gordura, que através do programa de exercício que eu vou trabalhar, que eu vou prescrever, eu preciso contemplar. E, claro, um dos fatores dentro desse contexto é a desregulação hormonal. Então, só para você ter uma ideia, muitos desses indivíduos gordinhos apresentam uma série de alterações hormonais. Então, por exemplo, é comum o gordinho ter aumento da insulina de jejum, é comum o indivíduo ter desregulação no hormônio adrenocorticotrófico e ter aumento crônico do cortisol. O aumento crônico do cortisol estimula as vias moleculares para a lipogênese. É comum esse indivíduo ter alteração, diminuição no TSH e na tiroxina. A tiroxina é um hormônio-chave que controla a velocidade das respostas metabólicas. Diminuição do hormônio ocitocina, que é um dos hormônios do prazer, é um dos hormônios da recompensa, é um dos hormônios do bem-estar. Então, em geral, pessoas gordinhas são pessoas desanimadas, são pessoas que
tem pouca disponibilidade para querer correr atrás, aumento de leptina, aumento de grelina, diminuição de adiponectina, diminuição de GH e testosterona. Tudo isso facilita, obviamente, o acúmulo de gordura, não apenas na região subcutânea, mas também na região abdominal. Então, um ponto importante, por que os hormônios são importantes no emagrecimento? Por uma questão muito simples. Todo hormônio é uma molécula sinalizadora que vão agir em tecidos-alvo. E o que o hormônio faz nesses tecidos-alvo? Os hormônios, eles ativam enzimas. E as enzimas são as proteínas intracelulares responsáveis pela velocidade com que as respostas moleculares, as respostas intracelulares acontecem. Então, por exemplo, quando você tem nível de insulina elevada, então não estou falando da insulina elevada depois que você almoça, estou falando da insulina elevada de forma crônica, como é mais comum nas pessoas que têm excesso de peso e obesidade. Então, quando você tem insulina elevada de forma crônica, essa insulina, ela age na célula adiposa. E lá na célula adiposa, a insulina, ela ativa, ela estimula uma enzima chamada ácido graxo sintetase. E esta enzima ácido graxo sintetase é uma enzima que estimula o processo de lipogênese, ou seja, a fabricação e armazenamento de gordura na célula adiposa. Então, por isso que pessoas que têm insulina elevada de forma crônica são pessoas que vão engordando ao longo do tempo. Um outro exemplo, à medida que eu faço uma dieta, eu sou gordinho, então eu tenho uma orientação alimentar, eu tenho uma orientação no programa de exercício, e à medida que eu diminuo a insulina de forma crônica, à medida que eu controlo essa insulina, ela deixa de agir na célula adiposa e passa a agir no músculo esquelético. E lá no músculo esquelético, a insulina, ela estimula a enzima glicogênese sintetase, e essa enzima é uma enzima importante que ela sinaliza, ela estimula a síntese do glicogênio muscular. Então, se eu quiser emagrecer, por exemplo, eu preciso melhorar a resposta da insulina, eu preciso diminuir a insulina de forma crônica para fazer essa insulina agir no músculo para estimular a síntese de glicogênio. Outro exemplo, existe o famoso hormônio leptina. E a leptina elevada de forma crônica, a leptina, ela cria um mecanismo de resistência lá no hipotálamo. E no hipotálamo, que fica no cérebro, qual que é a função, uma das funções do hipotálamo relacionada à insulina? A leptina. A leptina sinaliza a sensação de saciedade. Então, quando você está comendo e fala assim, nossa, a fome passou. Não é porque teu estômago está cheio de comida. É porque conforme você foi comendo, a tua célula adiposa liberou a leptina foi para o sangue circulou até o cérebro, e a leptina age no hipotálamo, dando um sinal para o hipotálamo, dizendo, hipotálamo, legal, o que o Big Tiger comeu já é suficiente para manter essa massa corporal. Então, pode fazer ele parar de comer. Como que o teu cérebro faz para você parar de comer? Você não sentindo mais fome. Só que quando eu tenho a leptina elevada de forma crônica, a leptina tem dificuldade de sinalizar o hipotálamo. Então, se tem dificuldade de sinalizar o hipotálamo, a sensação de saciedade ela vai demorar um tempo maior para acontecer. Então, eu vou comer mais, por isso que eu engordo. À medida que você treina e você controla os níveis de leptina, você melhora a sinalização hipotalâmica e você cria uma saciedade antecipada. Por isso, você mesmo que está aqui, todas as vezes que você engordou e começou a treinar, você já reparou que depois de poucas semanas treinando, você mesmo naturalmente já não sente tanta fome quanto você sentia antes de começar o trabalho de exercício. Por quê? Porque é um hormônio regulando a sua saciedade. Então, pensando nisso, existem vários e vários hormônios que estão associados ao processo de emagrecimento. Cada hormônio vai agir, em geral, em células-alvo, que vão produzir respostas moleculares que são respostas importantes para o emagrecimento. Então, por exemplo, outra função da leptina é agir no músculo esquelético. E uma das funções da leptina é justamente acelerar a entrada de gordura na mitocôndria. Quanto mais gordura entrar na mitocôndria, mais gordura eu consigo, obviamente, sinalizar. Então, se você pensar, por exemplo, o GH é um hormônio importante no emagrecimento, porque o GH é um potente estimulador de lipólise, por exemplo. Então, todos esses hormônios aqui são hormônios que vão agir, né? Cada um deles vão agir em lugares específicos. Então, por exemplo, tem hormônios que vão agir no hipotálamo
para regular a percepção de fome e aumentar a saciedade, para regular o comportamento alimentar das pessoas. Segundo, esses hormônios, tem hormônios que vão agir na célula adiposa, tanto a visceral como a subcutânea, para poder regular o metabolismo da célula adiposa. E com isso, a célula adiposa ela passa a ter uma menor sinalização para a lipogênese, uma maior sinalização para a lipólise, inclusive aumentando a questão da resposta termogênica da célula adiposa. E outros desses hormônios vão agir no músculo esquelético, aumentando a captação de glicose, o consumo de glicose, aumentando a captação de gordura, o consumo de gordura, sinalizando a mitocôndria, para a mitocôndria hipertrofiar, para hiperplasiar. Então, quando você fala assim, nossa, eu faço treino intervalado de alta intensidade e tem biogênese mitocondrial, é verdade. Mas antes de acontecer, para acontecer essa biogênese mitocondrial, são hormônios específicos a agirem nessa célula muscular para estimular efetivamente esse processo. Então, o que é importante? Todos esses hormônios aqui, que são famosos e velhos conhecidos no mundo, eles vão atuar nessas três regiões com um único propósito: ajudar você a perder peso e ajudar você a controlar o peso corporal. Mas, nesta aula aqui eu não quero falar desses hormônios, porque esses hormônios são velhos conhecidos, e esses hormônios aqui você encontra em qualquer livro, é muito simples na língua portuguesa, você pode estudar depois com mais calma. Eu quero falar para vocês, são 7 hormônios foram descobertos recentemente e que são hormônios que têm papel muito específico e papel importante tanto na regulação do metabolismo da célula adiposa quanto na regulação do metabolismo muscular. Quando esses hormônios são ativados, eles ativam respostas fisiológicas na célula adiposa e do músculo esquelético que estão associadas à questão do emagrecimento. Então, olha que interessante. Esse estudo aqui é um estudo que depois eu vou mandar lá no grupo do Telegram, tá? Então eu vou mandar esse estudo aqui na íntegra para você lá no grupo do Telegram. Eu vou mandar amanhã, segunda-feira, beleza? Então, se você não está lá no grupo do Telegram, depois você vai no link da bio do Instagram, clica lá no link da bio, procura lá assim, ó, comunidade do Telegram, receba conteúdos gratuitos, eu vou mandar o artigo na íntegra para vocês. Então, olha que interessante. Esse estudo aqui, ele traz a discussão, né, dos novos hormônios descobertos no século XXI, que são hormônios que atuam ou na célula adiposa ou no músculo esquelético para regular o metabolismo da célula adiposa e do músculo esquelético. E com esta regulação favorece o emagrecimento e favorece o controle do peso corporal. Então, olha que interessante, eu vou mostrar esses 7 hormônios, vai tomando nota e depois eu vou te mostrar quais são os estilos de treino para ativar esses hormônios. Então, o primeiro hormônio é um hormônio chamado espexina. Então, quem é a espexina? A espexina é um hormônio que é produzido pelo próprio tecido adiposo e que em pessoas com excesso de peso ou obesidade grau 1 são pessoas que têm um baixo nível de espexina. Então, a espexina, ela é um hormônio que, quando ela está diminuída, ela aumenta a resistência da insulina no músculo esquelético e também no tecido adiposo branco. Então, vamos traduzir isso. Quando eu tenho um menor nível de espexina, porque eu sou gordinho, esse menor nível de espexina enfraquece a sinalização da insulina para o músculo esquelético. Se eu tenho menor sinalização da insulina no músculo esquelético, o músculo esquelético vai captar menos glicose. Mais glicose vai ficar no sangue. Se mais glicose vai ficar no sangue, então esse excesso, parte desse excesso de glicose vai ser captado pelo tecido adiposo, que vai pegar essa glicose, metabolizar em glicerol e vai unir com 3 moléculas de ácido graxo e vai formar, obviamente, a gordura. Por isso está dizendo aqui que a diminuição da espexina está ligada ao processo de resistência à insulina, beleza? Por outro lado, quando a pessoa se exercita, quando o gordinho faz exercício, presta atenção nisso, quando o gordinho faz exercício. Então, você que é nutricionista e está aqui comigo, a dieta sempre vai ser um dos principais pilares do emagrecimento.
Mas mesmo você que é nutricionista, você tem que estimular o seu paciente gordinho a procurar uma educação física para se exercitar, porque a hora que você tem o exercício aumenta a expressão da espexina. Então, se eu tiver aumento da expressão de espexina, isso vai defender esse meu indivíduo, né, esse meu cliente, meu paciente, para poder minimizar os efeitos de resistência à insulina. Por isso está dizendo que vai proteger ele contra doenças cardiometabólicas, por exemplo, o próprio diabetes. Então, por isso que é importante não emagrecer apenas com a dieta, que é importante, mas exercício também é importante. E por outro lado, ó, dieta rica em gordura, obviamente que diminui, você vai engordar e vai diminuir a espexina. Se diminuir a espexina, obviamente que você vai ter maior resposta inflamatória. Então, como que a espexina vai me ajudar a emagrecer? Primeiro, aumentando a acessibilidade da insulina no músculo, estimulando esse músculo a captar mais glicose e consumir mais glicose. Segundo, se o músculo capta e consome mais glicose, vai sobrar menos glicose no sangue para ser captado pelo tecido adiposo. Portanto, eu vou ter menos matéria-prima para esse tecido adiposo ele fabricar e armazenar efetivamente a gordura. E eu ainda ganho de presente a diminuição do risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Beleza? Muito bem. Segundo hormônio. Então aqui a espexina, então, se você quiser anotar, então além dessa questão da resistência à insulina, então ó, vamos lá, se você quiser anotar, anota aí rápido, vai. Aumento da taxa da lipólise, né, no músculo esquelético, na célula adiposa, diminuição da lipogênese e da captação de glicose pelo tecido adiposo, diminuição da resposta inflamatória, né, pela menor ativação de macrófagos do tecido adiposo, e aumento da liberação de leptina, que é um hormônio que também ajuda a captar mais gordura na mitocôndria muscular e que também sinaliza a saciedade. Então, é dessa forma que a espexina vai ajudar o seu cliente a emagrecer. Beleza? Vamos lá. Segundo hormônio. É um hormônio que foi descoberto em 2015. E esse hormônio que foi descoberto em 2015, ele é produzido pelas mitocôndrias, principalmente a mitocôndria do músculo esquelético e a mitocôndria do tecido adiposo branco. Então, a principal função desse hormônio, chamado MOTC, é regular o metabolismo do carboidrato e da gordura no músculo esquelético e também no tecido adiposo branco. Então, só para você ter uma ideia, se você lembrar do desenho clássico da mitocôndria, né, a mitocôndria tem duas membranas. Tem a membrana mais externa e tem a membrana interna, que é aquela membrana toda cheia de curvas, né? Aquelas curvas da mitocôndria são chamadas de vilosidades. Então você sabe que para a gordura entrar dentro da mitocôndria e ser oxidada no metabolismo aeróbico, essa gordura ela tem que atravessar essas duas membranas mitocondriais, a membrana externa e a membrana interna. E para isso existe um complexo enzimático chamado palmitaltransferase. Então tem a enzima palmitaltransferase 1 e a enzima palmitaltransferase 2, que auxilia, que acelera a entrada de gordura pelas membranas mitocondriais. Então, quando este hormônio é produzido pela mitocôndria, o que esse hormônio faz? Primeiro, ele aumenta, estimula, acelera a velocidade das enzimas palmitaltransferase 1 e 2. Então, eu vou ter uma maior entrada de gordura e, consequentemente, maior consumo de gordura nas mitocôndrias durante e após o exercício. E segundo, a atividade da MOTC aumenta a expressão de genes termogênicos no tecido adiposo. Ora, você não tem mitocôndria na célula adiposa? Tem. Então, se eu treino, e pelo treino eu ativo a produção desse hormônio mitocondrial, isso faz com que esse hormônio estimule uma resposta genética para aumentar a capacidade da célula adiposa de autoconsumir o seu próprio estoque de gordura. Então, se você acha que para emagrecer tem que consumir só mais gordura e glicose na célula, na mitocôndria muscular, você está enganado. Eu consigo estimular isso na própria mitocôndria da célula adiposa. Quem faz isso
é um hormônio MOTS-C. Agora, olha que interessante, o hormônio MOTS-C, ele é ativado por um controle dietético, que vai ser feito pelo nutricionista, é ativado por estímulos de treino e é inibido pela idade. Então vamos imaginar, vai chegar amanhã um gordinho para você de 40 anos. Então eu já tenho inibição do MOTS-C pela própria idade. Mas se está gordinho, é porque não treina, é porque come tudo errado, dorme mal, é estressado, tem doença, blá blá blá. Então, à medida que o trabalho do nutricionista mais o trabalho do profissional de educação física se encaixa, eu consigo ter, obviamente, uma maior estimulação dessa mitocôndria. Por isso que eu sempre vou dizer, o nutricionista tem que entender um pouco de treino. Mas não é para prescrever treino, é para você ajustar a dieta de acordo com o treino. Então, por exemplo, se eu te mando a planilha de treino do seu João, dizendo que nessa semana eu vou aumentar 15% do volume total de treino, você que é nutricionista sabe que vai ter que aumentar o aporte energético para dar suporte para suportar 15% de volume de treino. E da mesma forma, como o profissional de educação física tem que entender um pouquinho também das questões nutricionais, mas não é para prescrever nutrição, é só para saber também organizar as coisas. Então, à medida que eu tenho o exercício, o controle dietético estimulando a mitocôndria, essa mitocôndria produz MOTS-C, esse MOTS-C vai agir na célula adiposa, esse MOTS-C vai agir na célula muscular, regulando o metabolismo da glicose e do carboidrato, mantendo uma homeostase efetivamente metabólica. A única pergunta é, qual é o melhor estímulo em termos de intensidade para eu ativar essa mitocôndria? Que já vou te mostrar. Vamos lá, terceiro hormônio, então MOTS-C. Então, MOTS-C, então anota aí como que ele vai te ajudar a emagrecer. Regulando o metabolismo do carboidrato e da gordura na célula adiposa e no músculo. Como? Aumentando a capacidade de oxidação de gordura, aumentando a capacidade do catabolismo de lipídio, né, que é a lipólise, e aumentando a resposta termogênica do tecido adiposo, que é o famoso Brown. Estimular as mitocôndrias da própria célula adiposa a consumir o seu próprio estoque de gordura. E isso responde por aproximadamente 10, 15% do teu gasto calórico de repouso, por exemplo. Beleza? Vamos lá, terceiro hormônio. É um hormônio chamado apelina. Beleza? Tá dando para anotar, gente? Escreve aqui no chat para mim. Tá dando para anotar? Tá dando para anotar? Beleza? Tá dando? Tá legal? Tá entendendo? Escreve aqui pra mim só pra eu saber, pra poder tocar a barra, beleza? Já vou falar dos treinos, beleza? Então, tá dando pra entender? Tá? Muito rápido, às vezes eu sou rápido mesmo, beleza? Então vai escrevendo aqui, só pra eu saber se tá dando pra anotar, tô entendendo, é assim mesmo, beleza? É assim mesmo, beleza? Vamos lá. Beleza, então, vamos continuar aqui. Então vamos lá. Terceiro hormônio é um hormônio chamado apelina, beleza? Então, quem é a apelina? A apelina é um hormônio, né, que pode ser produzido pelas células do estômago, pelo cérebro, pelo músculo esquelético e pelos neurônios, beleza? É um hormônio produzido em vários sistemas corporais. Esse hormônio que é produzido no estômago, no cérebro, no músculo esquelético, no sistema nervoso central, é um hormônio que age no tecido adiposo branco e no tecido adiposo marrom. Então, só lembrando, quem é o tecido adiposo branco? É aquele tecido adiposo que é altamente especialista em fazer lipogênese, fabricar e armazenar gordura. E quem que é o tecido adiposo marrom? É aquele tecido adiposo que é especialista em fazer lipólise e consumir parte da energia armazenada nele mesmo para gerar a termogênese dietética, a termogênese de tecido adiposo, beleza? Então olha que interessante, qual que é a função da apelina? É regular o metabolismo do carboidrato e o metabolismo da gordura no próprio tecido adiposo branco. E na questão periférica, a apelina está ligada ao aumento da resposta de vasodilatação periférica. Então, quer ver que interessante? É óbvio que para emagrecer, a gente precisa estimular um ganho de massa muscular também. E é óbvio que para ter estimulação de ganho de massa muscular, é preciso, pelos estilos de treino que eu vou dar,
aumentar a vasodilatação periférica nos músculos que foram trabalhados, por exemplo, lá na sessão de treino de musculação. Por quê? Porque se eu aumento a vasodilatação, circula mais sangue no músculo por minuto. Se circula mais sangue, eu removo metabólitos mais rápido. Se circula mais sangue, eu disponibilizo o oxigênio mais rápido. Se circula mais sangue, eu disponibilizo glicose, hormônios, aminoácidos, água, sais minerais, vitaminas mais rápidas para esse músculo. Então, a apelina está ligada a esses dois mecanismos que obviamente, está ligado à resposta à vasodilatação e também ao tecido adiposo branco e marrom, ativação de via metabólica. Beleza? Então, olha que interessante. Como que essa apelina vai ajudar então o teu aluno a emagrecer? Então, vamos lá. Primeiro, vai aumentar a atividade de Brown e de tecido adiposo. Vai aumentar a atividade da UCP1 e, portanto, vai aumentar o Brown. Então, o que significa isso? Significa que quando a apelina age na célula adiposa, a apelina estimula a mitocôndria a consumir o próprio estoque de energia dessa célula adiposa. Então veja, eu não estou dependendo só da atividade muscular para emagrecer, estou dependendo inclusive da regulação metabólica da própria célula adiposa. Então se eu treino com uma certa frequência semanal, e dentro dessa frequência semanal eu dou estímulos de treinos adequados para aumentar, para melhorar a atividade da apelina, então eu estou todo dia estimulando essa célula adiposa a consumir parte da sua energia. Então é claro que se eu treinar, por exemplo, 2 vezes por semana, eu vou estimular 2 vezes por semana a célula adiposa a consumir parte dessa energia. Se eu treinar 5 vezes por semana, eu vou estimular 5 vezes por semana. Por isso, que obviamente quem tem maior regularidade no programa de exercício são as pessoas que têm maior chance de emagrecer e maior chance de manter o peso corporal magro. Beleza? Beleza? Então vamos lá, avançando. Quarto hormônio é a famosa quispeptina. Vocês já ouviram falar desse hormônio aqui? A quispeptina? Todos esses hormônios que eu estou falando para vocês foram hormônios que foram descobertos de 2005 para cá, tá? Por isso que muitos livros de fisiologia do exercício, livro de treinamento, livro de emagrecimento, nem traz esse conhecimento ainda, porque esse conhecimento está muito latente, disponível nos artigos científicos das melhores revistas científicas da nossa área. Se você pegar os livros de fisiologia do exercício treinamento tradicional, vai falar de cortisol, vai falar de GH, vai falar de adrenalina, noradrenalina. Só que isso a gente sabe há muitos anos, né? Por isso que eu estou abordando um conhecimento novo. Por quê? Porque eu quero que você pegue esse conhecimento e quando você tiver que explicar para o seu cliente lá na academia, no estúdio ou no personal, por que o treino vai ser da forma que você está propondo, eu quero que você fale para ele o nome desses hormônios. Eu quero que você fale para ele desses hormônios novos. Por quê? Porque essa pessoa foi no Google, essa pessoa conversou com outro personal. Enquanto o outro personal está falando de GH e testosterona, que é conhecimento que a gente tem há 50 anos, você está falando de quispeptina, que é conhecimento de poucos anos atrás. Então vamos lá, quispeptina. Quispeptina é um hormônio produzido no estômago, cérebro, pâncreas e na célula adiposa. É um hormônio que aumenta a produção dos hormônios gonadotróficos. Então lembra, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, que é produzido a partir da estimulação do hipotálamo para a hipófise anterior. A hipófise anterior libera esses hormônios gonadotróficos, que no caso vão agir lá nas gônadas masculinas e femininas, e vão estimular, por exemplo, a testosterona. E a testosterona é um hormônio lipolítico, ajuda no emagrecimento, ajuda no ganho de massa muscular. No tecido adiposo, age também no tecido adiposo e no músculo esquelético, aumenta a resposta do metabolismo do consumo de gordura muscular e mitocondrial e aumenta a resposta termogênica no tecido adiposo branco. Então, há um aumento da atividade da quispeptina, vai ajudar, primeiro, sabe aqueles homens que você atende, tem 40 e poucos anos, que em geral já tem queda de testosterona, então a atividade sexual já é menor. Cara, então você treina o
treino libera quispertina estimula a hipófise, estimula a produzir mais hormônio gonadotrófico, que vai agir lá no tecido do cara, que vai aumentar naturalmente a produção de testosterona, e naturalmente esse cara vai ter maior resposta de massa muscular, naturalmente esse cara vai se sentir melhor, naturalmente esse cara vai ter uma vida sexual muito melhor, vai ficar muito mais feliz, e você está explicando tudo isso para ele, que é em função da quispertina, que é um troço que ele nunca ouviu falar, e que nenhum personal da sua região já teve o culhão de explicar um troço desse para o cliente. Tá vendo como é fácil ser diferente hoje? É só você fazer o que ninguém faz. Então, como que a quispertina ajuda a emagrecer? Anota aí. Aumenta a taxa de lipólise, aumenta a produção de adiponectina, que é um hormônio que age no músculo, que aumenta a sinalização da insulina para o músculo, aumenta a liberação de leptina e aumenta a atividade da proteína CP1, principalmente nas mulheres, que estimula a mitocôndria da célula adiposa a consumir efetivamente mais gordura, além de estimular a ação dos hormônios gonadotróficos, portanto, estrógeno, progesterona, testosterona, que são hormônios também associados ao emagrecimento. Quinto hormônio, irisina, foi descoberto em 2012. Então, a irisina é um hormônio que é produzido pelo músculo esquelético, que é produzido pelo tecido adiposo branco, e esse hormônio é produzido pelo músculo esquelético em função da mecânica da contração muscular. Então, o músculo tem que contrair numa determinada velocidade ou contra uma determinada resistência para uma determinada velocidade para produzir a irisina. Então, a irisina que é produzida no músculo, parte dela vai agir no próprio músculo, parte dela vai para o sangue. A parte que foi produzida no músculo e foi para o sangue vai agir no tecido adiposo branco, vai agir no pâncreas, no osso, no cérebro e no fígado. Então, olha que interessante. Como que a irisina vai ajudar a emagrecer? O que a irisina estimula o músculo a fazer? Vai anotando, vai anotando. 1. Aumenta a capacidade do músculo de captar glicose. Diminui gliconeogênese, que é usar os aminoácidos intramusculares para produzir glicose. Então, sobra mais aminoácido para poder construir músculo. Beleza? Aumenta a taxa, aumenta o metabolismo de gordura, aumenta a oxidação de gordura e aumenta a oxidação de glicose. Então, a irisina vai estimular o teu músculo a consumir mais gordura durante o treino e após o treino, vai estimular o teu músculo a captar e consumir mais glicose, vai sobrar menos glicose para ir para o tecido adiposo para fazer lipogênese. Como que a irisina atua no tecido adiposo? Número 1, vai estimular o tecido adiposo a fazer Brown, vai aumentar o gasto energético do tecido adiposo, vai aumentar o consumo de glicose pela própria mitocôndria do tecido adiposo, vai aumentar a lipólise do tecido adiposo, vai diminuir a capacidade de acúmulo de gordura no tecido adiposo. Ou seja, é como se a leptina, é como se a irisina chegasse na célula adiposa abdominal e falasse assim: ô célula, faz o seguinte, tá vendo esse monte de gordura que você tem armazenado aí? Tá vendo esse monte de glicose que você está formando gordura aí? Faz o seguinte, mitocôndria, consome tudo esse negócio aí e forma energia para a gente armazenar menos gordura e deixar essa circunferência abdominal mais bonita, deixar essa dobra cutânea abdominal mais menor, um pouco menor. É isso. Você não emagrece apenas estimulando o músculo, você emagrece estimulando hormônios produzidos pelo músculo que agem no tecido adiposo visceral, estimulando o metabolismo, o alto consumo de gordura pelo tecido adiposo abdominal. Agora, olha que interessante. A irisina age no cérebro. Fazendo o que no cérebro? Presta atenção. Regulando o seu apetite. Gente, você já passou por isso? Você ficou um tempo sem treinar durante a pandemia. E aí você começou a comer pra caramba, sentia fome toda hora. Aí tu voltou a treinar, você já reparou que você não sente mais fome toda hora? Você já reparou que se você comer um pouquinho a mais, né, do que você está habituado, você passa mal. Por quê? Porque você tem a irisina agindo no cérebro, regulando a percepção de fome, a tua percepção de saciedade.
Então é dessa forma que a erisina vai ajudar você no emagrecimento. A pergunta é, qual é o melhor tipo de treino para liberar essa erisina? Já vou te mostrar. Então vamos avançar. Sétimo hormônio é a famosa atropina. Já ouviram falar da atropina? Escreve no chat para mim. Já ouviram falar da atropina? Enquanto aquele personal meia boca que trabalha na tua academia, ou aquele profissional de educação física meia boca da tua região, está dizendo para o teu gordinho fazer uso de GH sintético para emagrecer, você está explicando que o músculo esquelético produz hormônios que vão ajudar a regular o metabolismo do cara, que esse hormônio tem nome erisina. Aí o teu aluno vai ficar meio cabreiro com você, vai dar uma procuradinha no Google, e aí no Google ele vai confirmar que você tinha razão, enquanto o outro está sugerindo hormônio. Isso é ser diferenciado. Então vamos lá, atropina. Um hormônio que foi descoberto em 2008, é produzido pelo fígado. Então, baixos níveis de atropina, nível elevado crônico de atropina aumenta a sensibilidade da insulina e diminui a lipogênese. Baixo nível diminui a sensibilidade à insulina e aumenta a lipogênese. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar para regular a ação da atropina. Então, como que a atropina ajuda a emagrecer? Anota aí. Primeiro, diminui a capacidade de acúmulo de gordura no adipócito. Beleza? Segundo, aumenta a taxa de lipólise. E com isso, diminui a capacidade de armazenamento dessa gordura. Então é simples. O sujeito gordinho, do ponto de vista hormonal, tem várias desregulações. O treino vai lá, ajuda a regular essa atividade hormonal. Essa atividade hormonal regulada regula o metabolismo na célula adiposa, regula o metabolismo cerebral, regula o metabolismo no músculo. Isso ajuda a regular o metabolismo do carboidrato e da gordura, tanto na célula adiposa como no músculo, que ajuda o sujeito a emagrecer. Sétimo hormônio, que é o famoso neuropeptídeo B. Vocês já tinham ouvido falar no neuropeptídeo B? Escreve aí no chat para mim. Já tinha ouvido falar no neuropeptídeo B? Então vamos lá. Neuropeptídeo B é um hormônio produzido pelo sistema nervoso central, mas também é produzido por esses locais aqui, está produzido na célula adiposa, no pâncreas, na suprarrenal, está faltando o B aqui, tá? Desculpa, o coração. É um hormônio que se relaciona com o controle do apetite, inflamação e dor. Então, quando você tem excesso de peso corporal, existe uma diminuição da ação do neuropeptídeo B, principalmente no hipotálamo. Quando você treina, diminui peso e controla o peso, você aumenta a ação do neuropeptídeo B efetivamente. Então é assim, presta atenção no que eu vou te dizer. Pessoas que treinam, em geral, precisam comer mais. Só que comer mais quer dizer comer com maior qualidade. E dos hormônios que permite essa melhor qualidade dietética é a ação do neuropeptídeo B. Então, como que o neuropeptídeo B ele vai ajudar a emagrecer? Presta atenção. O neuropeptídeo B ele age na célula adiposa. Aumenta a lipólise na célula adiposa. Beleza? Legal. Além disso, o neuropeptídeo B aumenta a expressão da leptina, ou seja, aumenta a capacidade corporal de produzir o hormônio leptina, aumenta a capacidade corporal de aumentar a secreção, a liberação de leptina, aumenta a ação da leptina, inclusive no hipotálamo, para ajudar a regular o seu apetite. Aumenta a tua capacidade de proliferação, que é maior ativação de lipólise, por exemplo. Então, esses 7 hormônios, olha que interessante. Quando o indivíduo chega para você para treinar, e está gordinho, está sedentário,
Em geral, o que é esperado para essa pessoa ter excesso de peso, obesidade grave? É que você tenha desregulação na atividade desses 7 hormônios. E essa desregulação da atividade desses hormônios facilita a pessoa ganhar peso, dificulta a pessoa emagrecer, torna o emagrecimento mais difícil e torna o ganho de peso muito mais acelerado e muito mais fácil. Então a grande pergunta é, como que a gente muda esse perfil hormonal? O que a gente pode fazer imediatamente para mudar isso daqui? Ou seja, para aumentar a dispepsina, para aumentar a MOTS-C, para aumentar a dopamina, para aumentar a irisina, para regular a apelina e para aumentar a dispeptina. O que a gente pode fazer? Cara, o exercício. O treinamento é o principal agente de regulação da função neuroendócrina. O treino que você dá, não importa se é exercício com peso corporal, não importa se é musculação, não importa se é um treino com elástico, não importa se é treino funcional, não importa se é um HIIT feito com corda naval, não importa se é um HIIT feito na bicicleta, não importa o nome que você dá para o treino. O que regula a atividade endócrina é a contração muscular. Esse estudo aqui mostra que dependendo da intensidade que você faz o treino aeróbico e dependendo da intensidade que você faz o treino resistido, a intensidade é fator primordial na ativação de hormônios. Então, se a gente pegar as intensidades, a gente poderia dividir assim, ó, intensidade leve, intensidade moderada, leve ou moderada, intensidade vigorosa, intensidade máxima, intensidade supramáxima. São os domínios de intensidade. Leve, moderado, vigoroso e máximo. Essa intensidade leve, moderado, vigoroso e máximo vale para o treino funcional, vale para exercício com peso corporal, vale para treino HIIT feitos na corda naval, feito na bicicleta, feito na esteira, feito dentro da piscina, vale para os treinos na musculação. Só para você ter uma ideia, hormônios tradicionais ligados ao emagrecimento, quando a gente pegar aqui, por exemplo, ó, hormônios como cortisol, hormônios como adrenalina, hormônios como GH, insulina e IGF-1, dependendo da relação volume e intensidade de treino, você vai ativar mais ou menos esses hormônios. Então, por exemplo, se a gente pegar a adrenalina como exemplo, a adrenalina é um hormônio que vai atuar na resposta da ativação da lipólise quando a intensidade for vigorosa. Então não adianta fazer um treino leve e moderado, um treino funcional leve e moderado, ou um treino na bike leve e moderado, e o treino, ele achar que a adrenalina vai ser ativada para ação no tecido adiposo, porque não vai. Então, quer ver um exemplo? No tecido adiposo intravisceral, você tem uma quantidade maior de receptores do hormônio adrenalina do que no tecido adiposo subcutâneo. Então, se eu tenho um aluno gordinho, que eu sei que tem acúmulo de gordura na região intravisceral, eu preciso dar estímulo de treino para ativar a ação hormonal no tecido intravisceral, para reduzir a gordura intravisceral, para além de emagrecer e ficar bonitinho, durinho, além de emagrecer e ficar bonitinho e durinho, fazer com que esse cara tenha a menor resposta, ou tenha menor risco de desenvolver doença. Se eu pegar um hormônio de crescimento, tem duas formas de ativar o hormônio de crescimento. Ou você faz treino vigoroso de baixo volume, ou você faz treino moderado, só que o volume tem que ser maior. O treino aeróbico engorda. Parece um débil mental falando isso. Treino aeróbico engorda. Sabe por que engorda? Porque tu fez numa intensidade que é leve e moderada e fez baixo volume. Então o que está errado não é fazer o treino aeróbico. O que está errado é a forma como eu coloquei o treino aeróbico para ser feito. Porque está dizendo, você quer ativar um GH para emagrecer? Tem que ser treino aeróbico numa intensidade vigorosa ou baixo volume, ou moderado com alto volume. Aí você vê o personal lá na academia. Vamos fazer um treino aeróbico para ativar GH. E o treino aeróbico é caminhar na esteira 6 km por hora durante 20 minutos. Aí eu paro e penso o quê? Porra, como é que esse cara está na profissão? O cara não deveria existir na profissão. Então isso significa... Quando você fala na relação volume-intensidade, ou melhor, em outras palavras, a partir de agora você não vai pensar no nome do treino, no nome do exercício, no nome do método.
Se é exercício com peso corporal, se é exercício com elástico, se é exercício com peso livre, se é exercício na máquina, se é exercício feito na esteira, na bike, dentro da piscina, no simulador de escada, no transporte. Não, você não vai pensar no nome. Para mim, você, presta atenção no que eu vou dizer, presta atenção. Eu tenho certeza que você tem aluno que só faz treino funcional e ele emagrece com treino funcional. Eu tenho certeza que você só tem aluno que adora fazer HIIT, ele só faz o HIIT e emagrece. Eu tenho certeza que você tem aluno que só gosta da musculação tradicional. O aluno faz musculação tradicional e emagrece. Eu estou errado? Responde no chat para mim se eu estou errado. Pode falar sem medo, pode falar sem medo. Você não tem aluno que só gosta de musculação, só faz musculação e emagrece? Você não tem aluno que só gosta de HIIT, só faz HIIT e emagrece? Você não tem aluno que só gosta do treino aeróbico tradicional, faz o treino aeróbico tradicional e emagrece? É mentira o que eu estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, é mentira. Escreve no chat, fala se é verdade ou se é mentira. Pelo amor de Deus, porque senão eu vou enlouquecer. É verdade ou mentira? É verdade. Assim como você tem aluno que o cara faz um dia HIIT, outro dia faz treino funcional, outro dia faz burpee e o cara também emagrece. O que isso mostra? Que qualquer tipo de treino, qualquer nome que você der para o treino, vai emagrecer desde que a relação volume-intensidade do treino que você aplica esteja ideal para ativar os hormônios, para esses hormônios agirem no cérebro, agirem na banha, agirem no músculo e produzir as respostas fisiológicas necessárias para emagrecer. Então aqui você tem os 7 hormônios para treino aeróbico. Treino aeróbico, lembra que treino aeróbico, HIIT, é um método de treinamento aeróbico. Para treino aeróbico, método contínuo, método intervalado de treino, a relação volume-intensidade necessária para você ativar esses hormônios, para esses hormônios responderem com as respostas fisiológicas que eu te ensinei, para o indivíduo emagrecer. Então, você quer aumentar a espexina? Treino aeróbico, intensidade moderada, só que o volume tem que ser maior, de 40 minutos. Mas você não quer fazer 40 minutos, quer fazer menor volume, então a intensidade tem que ser vigoroso. Você quer ativar a MOT-C, não adianta mandar o sujeito caminhar na esteira 6 km por hora. Porque 6 km por hora não é vigoroso para ele. Agora mete uma inclinação de 7%, 8%, 10% na esteira e manda teu aluno caminhar 6 por hora para você ver se o treino caminhada, se o exercício caminhada na esteira não vira vigoroso. E sabe o que eu vejo? Um monte de personal dando treino na academia, a esteira tem inclinação e o sujeito não usa o recurso da inclinação. Porque se você usar a inclinação, sabe o que vai acontecer? A percepção subjetiva do esforço vai para cima, o lactato sanguíneo vai para cima, vai tudo para cima. Por quê? Porque o treino feito em aclive vai fazer o indivíduo, mesmo caminhando, ser vigoroso. Ai, professor, quer dizer que então o indivíduo não precisa correr para ser vigoroso? Eu não sei onde vocês aprenderam isso, eu não sei quem ensinou esse troço para vocês. Apelina, moderado a vigoroso. Moderado, maior volume. Vigoroso, menor volume. Tecorina, moderado, com maior volume ou menor volume ativa. Quispeptina, moderado, com maior ou menor volume ativa. Irisina, moderada a vigoroso. Então, se é vigoroso, menor volume. Se é moderado, maior volume. Isso para treino aeróbico, espero que você tenha tirado o print disso aqui. Se não tirou, perdeu. Treino de força. Musculação tradicional. Aqui você tem os hormônios. Aqui você tem, até hoje, o que se tem de conhecimento desses hormônios, se é musculação ativa e não ativa, e qual é a relação de carga, qual é a relação de séries e tempo de intervalo. Então, se você pegar, por exemplo, o MOT-C, não adianta tu dar treininho de 50% no RM, com 200 mil repetições, que você não vai ativar o MOT-C. Porque MOT-C é um hormônio que vai responder com uma sobrecarga de moderada a vigorosa, com múltiplas séries por exercício e com um tempo de intervalo maior de 90 segundos. A irisina também não vai responder com treinos que você faz assim, 50% no RM, 40%,
e vamos socar 30 repetições, a não ser que você faça com oclusão vascular. Então o que você está vendo é que para ativar esses hormônios existem algumas diretrizes, algumas sugestões, algumas coisas que a ciência aponta qual seria o melhor caminho. Então você quer ver que interessante? Olha o título desse artigo publicado nas melhores revistas científicas da nossa área em julho de 2020. Presta atenção. Qual é a melhor prescrição do exercício para efeitos na composição corporal e na aptidão cardiorrespiratórias em homens com obesidade, né? Em adultos com obesidade? Qual é o título do artigo? Qual é a melhor prescrição? Não é assim que vocês perguntam para mim? Professor, tem aluno de personal. Qual é o melhor exercício para blá, 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 blá? Não é assim que vocês perguntam? Então esse estudo aqui fez vários modelos de treino aeróbico. Treino aeróbico, baixo volume vigoroso. Treino aeróbico, alto volume moderado. Treino de força, high load, né, que quer dizer cargas maiores, e baixo load, quer dizer cargas menores, e o combinado aeróbico de baixa carga com força de alta carga, e ao contrário. Ou seja, a combinação de tudo. E sabe qual é a conclusão que esse estudo aqui chegou? Que está aqui, para quem quiser ler, olha a conclusão que esse estudo chegou. Esse estudo chegou à seguinte conclusão: você quer emagrecer um indivíduo que tem excesso de peso, obesidade grau 1? Legal. Você pode usar treino aeróbico e você pode usar treino de força. Treino aeróbico pode ser feito na esteira, pode ser feito na bike, pode ser feito na piscina, pode ser feito na rua, pode ser feito no método circuitado, usando peso corporal. Treino de força pode ser feito na academia, pode ser feito com a porcaria do elástico, pode ser feito usando o teu próprio peso do corpo, pode ser feito com medicina em pó. A grande questão é: qual é a melhor relação volume e intensidade para ativar as respostas fisiológicas do emagrecimento? Está aqui, ó, treino aeróbico. Acima de 75% deve ser máximo, ou 65% do VO2, que dá mais ou menos por volta de 14, 15 na escala de Borg, é a melhor intensidade para treino aeróbico. E treino de força, a melhor intensidade são séries acima de 75% de 1 RM. E a conclusão do estudo eu traduzi para você, ó. Essas intensidades de treino promovem efeitos benéficos e superiores a qualquer outra modalidade de exercício na redução da adiposidade abdominal, aumento de massa magra e capacidade aeróbica. Você sabe o que acontece? Eu vou te explicar o que acontece. Como é que você ficou sabendo dessa aula? No meu Instagram, no meu Facebook. Aí você veio para essa aula. Quem está no Instagram e no Facebook precisa te chamar a atenção. Para você parar e ler um post meu, eu preciso de alguma forma chamar a sua atenção. Se todo mundo que está hoje no Instagram der essa informação para você, vai te chamar a atenção? Não, né? Porque se você já viu uma, duas vezes, na terceira não precisa ver mais. Então sabe o que as pessoas fazem na rede social com você? As pessoas criam diferentes discursos, diferentes narrativas para confundir a tua cabeça, para você ficar confuso. E aí você fica assim: pô, tal professor falou isso, o outro professor falou aquilo, o outro professor falou um negócio diferente, o outro professor falou que nada disso funciona. Então eu não sei mais de nada, eu não sei quem está certo, quem está errado, eu só sei que eu estou perdido. É mentira o que eu estou dizendo? Veja, eu não estou falando mal de ninguém, porque eu não sou antiético, eu estou te dizendo o que acontece na rede social. O que acontece na rede social é isso. A gente precisa chamar a tua atenção para você vir para essa aula. Para nessa aula eu poder te dizer com base na ciência, não é com base no que eu acho, não é com base no tamanho do meu bíceps, é com base na ciência. Aí a galera fica confusa. Aí compra curso aqui, compra curso lá, compra uma porrada de curso, não faz nenhum curso, tem um monte de curso, aí fica a cabeça confusa e no fim das contas tu continua fazendo o que você está fazendo e o teu aluno continua tendo resultado meia boca. Agora você quer potencializar esses hormônios de um jeito que você consegue potencializar esses 7 hormônios que eu te mostrei, mais os outros hormônios associados ao emagrecimento, então você vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção no que você vai fazer. Vai pegar um treino de força, musculação. Quais são os objetivos primários da musculação? Aumento de força, potência, endurance e hipertrofia. Beleza?
Se eu quiser aumentar a força e potência, a gente vai prescrever de uma forma. Se eu quiser aumentar a endurance, de outra. Se eu quiser aumentar a hipertrofia, de outra, certo? Só que quando você aumenta a força, a potência, endurance e hipertrofia, você aumenta a atividade, você aumenta esses benefícios fisiológicos. Esses benefícios fisiológicos aumentados, eles fazem com que você consiga emagrecer de forma sustentável, beleza? Então, para não confundir mais na tua cabeça, sabe como é que você pega isso aqui e aplica agora, se você quiser? Usa a periodização ondulatória. Periodização ondulatória significa o seguinte: se você for treinar 3 vezes por semana, no treino da segunda, todas as séries, todos os exercícios da sessão vão ser feitos com resposta de 50% de um RM, 50%, 60%. Por quê? Porque nesse treino você quer estimular a endurance. Beleza? Na sessão da quarta, você vai fazer de 65% a 75% de um RM. Por quê? Porque no treino da quarta, você quer estimular um pouco mais a resposta hipertrófica. No treino da sexta, você vai estimular com cargas um pouco maiores, obviamente menos repetições, porque no treino da sexta, você quer estimular a resposta de força e potência. Então, se eu aumentar a força, potência e endurance, eu aumento a resposta termogênica, eu diminuo a inflamação, eu controlo melhor o apetite, eu aumento o tamanho, o número, a infusão mitocondrial, eu aumento a capacidade muscular mitocondrial de consumo de substratos. Como é que você faz isso na prática? Ter um modelo de treino, uma forma de treinar, onde as pessoas tenham vários estímulos ao longo de uma semana. Como é que você organiza isso aqui? Tá aí, tira print, ó. Então aqui, ó, microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3. Você divide a iniciante um treino A de 8 a 10 exercícios, contemplando os principais componentes musculares. No treino da segunda é um treino para estimular força e potência, então fibra do tipo 2A, do tipo 2B e fibra aeróbica. Na quarta-feira é tipo de treino de endurance, então vou estimular só fibra aeróbica. Na sexta-feira é um treino mais de hipertrofia, vou estimular fibra aeróbica e fibra do tipo 2A. E na segunda semana eu repito o treino. Não vai dizer que a mitocôndria da fibra do tipo 2A não consome gordura, não consome glicose. Ou vai dizer que a mitocôndria da fibra do tipo 2X ou 2B, né, dependendo do que você segue, vai dizer que essa mitocôndria não precisa de biogênese mitocondrial, porque é a fibra de força e potência, que é a fibra que tem maior condição de consumir creatina, fosfato e de consumir glicose também. Professor, meu aluno é um adepto da musculação, o bicho só faz musculação. Como é que eu aplicaria a periodização ondulatória no treino 6 vezes por semana? Aí, ó. Treino A, treino de perna, treino B, treino de braço e ombro, treino C, treino de ombro e costas, né? Treino C abdominal, por exemplo, sei lá. Segunda, terça e quarta, treino A, B e C. Todos os estímulos para força e potência. Quinta, sexta e sábado, treino A, repete, treino B, repete, treino C, repete, com estímulos de endurance para fibra aeróbica. Na semana seguinte, treino A, B e C, para treino A, B e C, mas agora numa zona mais de hipertrofia. Ou seja, a grande maioria dos hormônios responde de intensidade moderada, vigorosa ou vigoroso. Com esse modelo de treino, você estará todas as semanas, praticamente quase que todos os treinos, estimulando a maioria dos hormônios do emagrecimento. Professor, como é que eu organizaria o treino aeróbico? O treino aeróbico está aqui, ó. Deixei prontinho para você. Pronto. Você quer pegar um indivíduo obeso? Você quer pegar um indivíduo com excesso de peso? Quer aplicar treinos intervalados de alta intensidade nele, desde que ele tenha condição para fazer isso? Está aqui, ó. 16 semanas de treino periodizado que você pode usar simplesmente a bike ou a esteira com inclinação ou sem inclinação. E por que a bike e a esteira? Para ninguém poder me mandar mensagem dizendo depois: você falou para usar um negócio que não tem na minha academia. Qualquer academia do Brasil tem uma birosca de uma bike e de uma esteira. Tira a bike e a esteira, faz um método circuitado com 6, 8 exercícios e pronto. Se você reparar aqui, é intenso, com tempo de execução progressiva, com tipo de pausa progressiva, com tempo de pausa também progressiva, com relações estímulo de alta intensidade ou recuperação também progressiva. Porque é óbvio, o que é vigoroso nas primeiras 4 semanas não será vigoroso na 13ª semana. Então o vigoroso na 13ª semana é diferente do vigoroso das primeiras semanas. Se eu não progredir, o hormônio deixa de responder. Se o hormônio deixa de responder, depois de 2 meses de treino, meu aluno deixa de emagrecer. E aí eu vou culpar a dieta, eu vou culpar a genética, todo mundo é culpado, mas na verdade sou eu que não sei progredir treino.
Nossa, professor, é muita coisa eu tenho que organizar. Imagino eu, então, se eu for organizar na mesma sessão os treinos aeróbicos ou os treinos intervalados para ativação hormonal, como é que eu faço isso? Por isso, quem entra no curso online Masterclass Exercício Doença Crônica, que já eu vou abrir poucas vagas com 76% de desconto, eu dou 6 planilhas. E 4 dessas planilhas são planilhas com modelos de treino, 1 ano de treino periodizado. 1 ano para você ter o treino periodizado. Treino aeróbico, treino de força, treino de core, treino de flexibilidade a curto, médio e longo prazo. Eu te dou uma planilha dessa só para os indivíduos que são gordinhos. Eu te dou uma planilha dessa só para os indivíduos que têm diabetes. Eu te dou uma planilha dessa só para os indivíduos que têm hipertensão. Eu te dou uma planilha dessa só para os indivíduos que têm câncer. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ver que o ganho de peso corporal dispara outras doenças. E a planilha não é só um modelo de periodização, mas vem várias abas aqui descrevendo qual é o número de séries, repetições, tempo de intervalo, exercício que você faz no treino de força. O que você faz no treino aeróbico? Vem tudo descrito por fase de periodização, para justamente você aplicar o que está na planilha ou adaptar de acordo com a realidade do seu aluno para facilitar a tua vida. Quem aqui quer essa planilha? São 4 planilhas dessas. Escreve no chat para mim se você gostaria dessa planilha. Escreve se você gostaria, se ajuda, porque o negócio está feito, o negócio está pronto. É só tu ir lá e seguir com exemplo de treino para você nunca poder, nunca ficar em dúvida o que fazer. Eu acho que vocês não querem essa planilha, né? Pois é. Te dou 4 planilhas dessas com treinos específicos para condições específicas para quem entrar no curso hoje. Ainda vou te dar 76% de desconto. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, eu acredito no seu potencial e acredito que você que está aqui comigo, presta atenção, olha para mim, você que está ao vivo aqui comigo, você que está ao vivo comigo, você poderia estar na praia, você poderia estar namorando, você poderia estar viajando, você poderia estar dormindo, você poderia estar fazendo um monte de coisas, mas você optou por estar aqui e só por estar aqui ao vivo já mostra que você é uma pessoa diferenciada, você é um profissional diferenciado e profissionais diferenciados são profissionais que têm alto potencial de se tornar referência aí na tua cidade, na tua região. E quem é referência? A referência é aquele profissional que na academia as pessoas falam o seu nome. Você quer treinar para emagrecer? Tem que treinar com o Roberto. Você quer treinar para emagrecer? Tem que treinar com a personal Fernanda. Porque é diferenciado, porque é diferenciada. E a minha função é ajudar você a se diferenciar e se tornar referência na tua cidade, na tua região, com aquilo que eu tenho de melhor. Sabe o que eu tenho de melhor? O que eu tenho de melhor é o conhecimento que eu acumulei em 23 anos de profissão. E esse conhecimento eu disponibilizo mastigadinho para você, com 4 planilhas com 1 ano de treino periodizado, para você entrar num curso com 76% de desconto. E é justamente uma oportunidade para todo mundo que está comigo aqui falar assim: puta, é verdade, dá para entrar. Não é para ninguém falar aqui, eu não tenho condição de entrar, porque todo mundo tem, que daqui a pouco você vai ver. Então presta atenção agora. O problema não é emagrecimento. Se você pegar o que eu te ensinei nessa aula aqui agora, você emagrece qualquer ser humano. Por exemplo, senhor, trabalho só com treino funcional. Não quero me meter na musculação tradicional, não quero me meter em atividades de academia. O meu negócio, o meu bagulho é treino funcional. Beleza? Treino funcional? Legal. Exercícios funcionais? Legal. Faz um método circuitado, pega uma escala de percepção subjetiva de esforço e trabalha na zona moderada vigorosa. Professor, o que é zona moderada vigorosa na escala de 6 a 20? É você trabalhar por volta ali de 14 a 17 pontos. Você vai ativar a maioria desses hormônios. Sabe por quê? Porque o problema hoje da educação física não é emagrecer gordinho. Emagrecer gordinho é fácil. Emagrecer gordinho, qualquer recém-formado sabe como fazer. Emagrecer gordinho, qualquer blogueiro sabe fazer. Emagrecer gordinho, qualquer médico meia boca sabe como orientar treino para emagrecer gordinho. Mas o problema não é esse. A educação física não precisa mais de profissionais que sabem emagrecer gordinho, porque emagrecer gordinho é fácil. O problema é o seguinte:
que o gordinho, e a população brasileira está cada vez mais gordinha, tá vendo? Ó, dados do Ministério da Saúde entre 2006 e 2019. Em 13 anos, aumentou 30% o número de pessoas no Brasil com excesso de peso e aumentou 72% o número de pessoas com obesidade grau 1. Ou seja, as pessoas estão engordando. Sabe por quê? O Brasil, no primeiro ano de pandemia, foi o país no mundo onde a população mais ganhou peso. Você que está aqui, a grande maioria de vocês ganharam peso durante a pandemia. E não adianta dizer que é mentira, porque eu sei que é verdade. As pessoas ganham peso. E quando ganham peso, inflama. E quando inflama, aumenta a resistência à insulina. Quando inflama, aumenta o risco de desenvolver 13 tipos de câncer. Quando inflama, aumenta a pressão arterial de repouso. Quando fica gordinho, acumula gordura no fígado. Quando fica gordinho, aumenta colesterol, aumenta LDL. Pessoas gordinhas têm 4 vezes mais risco de desenvolver alteração psicológica, como síndrome de pânico, como ansiedade, como depressão. Ou vai dizer que você não está percebendo que as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais nervosas, as pessoas estão mais desmotivadas, as pessoas estão mais tristes. O grande problema não é emagrecer gordinho. O grande problema é, além de emagrecer gordinho, você saber como prescrever um treino para um gordinho que tem resistência à insulina, ou para um gordinho que tem algum câncer, ou para um gordinho que tem hipertensão, ou para um gordinho que chegou para você e falou assim: eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, mas eu tenho depressão, estou tomando um remédio tarja preta chamado Rivotril. Aí você para e pensa: o que é Rivotril? O que esse Rivotril faz? Como é que eu organizo o treino com esse tal de Rivotril? É um gordinho que sente dor articular porque desenvolveu artrite em função da inflamação. Então agora você tem que emagrecer um gordinho e ainda controlar a artrite. O problema não é emagrecer gordinho. De novo, blogueiro emagrece gordinho, médico emagrece gordinho, todo mundo emagrece gordinho. Agora não é todo mundo que sabe emagrecer um gordinho e controlar a pressão. Não é todo mundo que sabe emagrecer um gordinho e baixar o colesterol. Não é todo mundo que sabe emagrecer um gordinho e diminuir os sinais de ansiedade, depressão e estresse. Não é todo mundo que sabe emagrecer um gordinho e controlar o diabetes. Não é todo mundo que sabe emagrecer um gordinho e reduzir as dores articulares por causa da artrite e da artrose. Portanto, presta atenção no que eu vou te dizer. A maior parte da população brasileira tem excesso de peso ou obesidade grau 1. É essa pessoa que te contrata de personal. É essa pessoa que contrata o teu estúdio, que contrata a tua academia. E se você simplesmente conversar com a pessoa, fizer uma anamnese mais profunda, a própria pessoa vai te dizer: tenho dor no joelho, tenho dor não sei o quê, tenho resistência à insulina, tomo tal remédio para ansiedade, tomo não sei o quê. Ou seja, as pessoas mesmo mais jovens que engordaram estão ficando cada vez mais doentes. E se ainda não desenvolveram diabetes, hipertensão, blá, 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 são pessoas que têm os fatores de risco para desenvolver nos próximos anos presentes na vida dela. Então o que você tem que aprender não é emagrecer como um gordinho, porque isso você já sabe. O que você tem que aprender é, se o cara quiser emagrecer, se o cara quiser ganhar massa muscular, e se o cara tiver diabetes, como é que eu faço isso? Se o cara quer emagrecer, ganhar massa muscular, mas se tiver hipertensão, como é que eu faço isso? Se a pessoa quer emagrecer, ganhar massa muscular, mas tiver depressão, ansiedade, alteração de sono, artrite, artrose, dislipidemia, insuficiência cardíaca, aterosclerose, como é que eu faço isso? Porque essa é a demanda. Você quer ver como é a demanda? Coluna vermelha. Aumento do número de pessoas jovens com doença crônica entre 2006 e 2018. Coluna azul, aumento do número de pessoas jovens entre 2018 e 2030 sem a pandemia. O que acontece no Brasil? Número de obesos aumentando, número de diabetes aumentando, número de hipertensão aumentando, número de pessoas com câncer aumentando, número de pessoas que estão ficando depressivas, ansiosas, estressadas, nervosas, o síndrome de pânico aumentando. Só que o azul é antes da pandemia. Aí veio a pandemia
E olha a nova previsão no Brasil, agora para a fase pós-Covid. Aumento de 10 vezes o número de pessoas no Brasil com depressão e ansiedade. Muitas pessoas que tiveram Covid estão desenvolvendo diabetes tipo 2. E a pergunta é, e se essa pessoa chegar para você para treinar, falando que tem diabetes tipo 2, que toma 3 remédios para controlar a glicemia e estimular a insulina, como é que você organiza um programa de treino? Porque não é só emagrecimento. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais doentes, as pessoas que chegarão para você, e se você fizer uma pesquisa mais profunda na anamnese, você vai ver que ela tem doença por trás, que toma remédio por trás, que tem uma série de deficiências. O problema é que a educação física não sabe escrever treino para essas pessoas. Está aqui estudo publicado, mostrando que de cada 10 profissionais de educação física, só 15 sabem prescrever treino na musculação com obeso. Só nem menos de 3, né? Então, de cada 10, 15% sabe. Então, 1,5 sabe. De cada 10, 2,5 sabe prescrever treino aeróbico. Diabetes, de cada 10, só 4 sabe prescrever treino aeróbico e só 2 sabe prescrever. Ou seja, a educação física está preparada para hipertrofiar o cara que não tem doença. A educação física está preparada para emagrecer o gordinho que não tem doença. Só que a grande maioria dos gordinhos já tem fator de risco instalado e a doença vai se desenvolver ou a doença já se desenvolveu. Por isso, olhe bem para essas doenças. Essas doenças, ou os fatores de risco para essas doenças, são as mais comuns no público brasileiro hoje. Essas são as doenças mais comuns do brasileiro hoje. A pergunta que eu te faço é, presta atenção, se amanhã chegar alguém lá na tua academia, no teu estúdio ou no teu personal e falar assim, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, só que é o seguinte, eu tenho colesterol elevado, meu LDL é elevado, meu HDL é baixo e eu estou tomando simvastatina 100 mg para controlar isso. A pergunta que eu te faço é, o treino para emagrecer eu sei que você sabe. Agora, você sabe como adequar o treino do emagrecimento, o treino da hipertrofia, para esse indivíduo que está tomando esse remédio para essa condição específica? E se chegar alguém amanhã para você e falar assim, professor, seguinte, eu estou tomando Rivotril porque eu tenho crise de ansiedade. Eu peguei Covid, estou com crise de ansiedade depois da Covid. Eu quero emagrecer e hipertrofiar. Emagrecer e hipertrofiar, você já sabe o que tem que fazer. Agora, será que você sabe adequar o treino de hipertrofia e emagrecimento à condição de remédio que ele está tomando, os sinais que ele tem? Se chegar uma mulher com hipotireoidismo, estou fazendo dieta e não consigo emagrecer, será que você sabe adequar o treino para uma condição de hipotireoidismo? Essa é a pergunta. Gente, pelo amor de Deus, quantos personal trainers você conhece que trabalham com emagrecimento? Praticamente todo mundo. Você é mais um no meio desse todo mundo. Como tem muita gente em volta de você, qual que é a chance de você ser visto na sua cidade, na tua região e explodir? Porque se todo mundo faz a mesma coisa, o cliente vai pagar sempre o menor preço. Agora, se você é um personal que sabe emagrecer, que sabe hipertrofiar, mas ainda sabe adequar o treino para controlar as doenças mais comuns que a população brasileira tem, naturalmente você é um profissional fora da curva. Naturalmente você vai ser um profissional raro na tua região. Naturalmente você vai ser um profissional que vai poder cobrar mais caro, porque você também sabe fazer o que o outro não sabe fazer. Só para você ter uma ideia, para cada doença dessa, ou para cada pessoa que ainda não desenvolveu a doença, mas tem fatores de risco para essas doenças, existe uma relação de volume e intensidade para treino de força, para treino funcional, para treino do peso do corpo, para treino HIIT, para treino aeróbico, para treino circuitado, blá blá blá. Existe uma relação volume e intensidade que é ótima. O que é uma relação volume e intensidade é ótima? O maior ganho de benefício com o menor risco possível. Só que a relação ótima para quem tem hipertensão não é a relação ótima para quem tem osteoporose.
A relação ótima de volume e intensidade de treino para quem tem hipotireoidismo não é a mesma para quem tem obesidade grau 1. A relação ótima de quem é um indivíduo que tem diabetes não é a mesma para depressão. O que mostra que para cada situação é necessário modelos de treinos em relação a volume e intensidade altamente específicos. Então eu te pergunto, quantas pessoas na educação física, na tua cidade, na tua região, se chegar amanhã uma pessoa com essa condição, querendo emagrecer e hipertrofiar, sabe prescrever treino para essas condições? Quantas pessoas você acha que tem? Responde no chat aqui. Quantas você conhece que se chegar amanhã alguém com depressão, com insuficiência cardíaca, com dislipidemia, tudo gordo, querendo emagrecer, você sabe que ele sabe prescrever treino específico para isso. Escreve no chat para mim, eu quero ler, porque senão eu estou ficando louco. E eu não estou ficando louco, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não... Mas emagrecer um gordinho, controlar, diminuir a gordura do fígado são poucos. Emagrecer um gordinho e ainda controlar a pressão arterial são poucos. Portanto, por isso que eu falo que prescrever treino é tomar decisões. Para cada tipo de aluno que você tem, você vai ter condições específicas de volume e intensidade, condições específicas de progressão de carga, condições específicas de cuidado. Você quer ver? Se o teu aluno gordinho fala que tem diabetes, você tem cuidados específicos que você tem que tomar antes de começar o treino, durante o treino e antes de permitir o aluno ir embora para casa. Só que não são os mesmos cuidados se o indivíduo tem artrose de quadril, não são os mesmos cuidados se o indivíduo é obeso, não são os mesmos cuidados se o indivíduo tem câncer. Os cuidados são diferentes. Portanto, tem uma pergunta importante para você. Quem você quer ser na profissão? Você quer ser só mais um profissional de educação física, largado aí no mercado, concorrendo pelo preço mais baixo na tua região? Ou você quer ser um profissional de educação física de referência? Aquele profissional que na tua cidade, na tua região, as pessoas falam o seu nome. As pessoas falam assim, você quer emagrecer? Você tem doença? Vai treinar com o personal Fernando, vai treinar com a Roberta, vai treinar com a Michele, vai treinar com o Fabiano. Você quer ser aquele profissional que você põe preço no seu trabalho, você quer ser aquele profissional que cada vez mais vai ter que baixar o preço para ficar vivo no mercado. Porque pessoa que tem doença, pessoa que tem dificuldade, é a pessoa que vai pagar mais para você resolver a sua dificuldade a partir do momento que essa pessoa entenda que você é especialista naquele assunto. Quem você quer ser? Você quer ser referência ou você quer ser só mais um? Eu não acredito que você está aqui comigo aqui hoje e você quer ser só mais um. E se você quisesse ser só mais um, você não estaria aqui hoje. Você quer ser referência. E você merece ser referência, porque você não passou 4 anos na graduação para ser só mais um. Você não fez pós-graduação, milhares de cursos para ser só mais um. Você merece ser referência. Só que para ser referência, você tem que se preparar. Da mesma forma que para correr uma maratona, o maratonista precisa se preparar, você tem que se preparar para ser referência. E o momento de se preparar é agora, sabe por quê? Porque o que vai acontecer nos próximos dias? O que vai acontecer nos próximos dias? Nos próximos dias, o que vai acontecer? As pessoas vão parar para fazer aquela reflexão. Como foi 2022? O que eu fiz em 2022? O que eu não consegui fazer em 2022? E sabe o que a maioria das pessoas vão chegar à conclusão? Que a maioria prometeu que ia emagrecer, prometeu que ia controlar a doença, prometeu que ia cuidar mais da saúde, mas que não emagreceu, não fez exercício, não controlou a doença e vai chegar à conclusão que a vida está pior. Então, nos próximos dias, o que vai acontecer? Essas pessoas vão prometer para elas mesmas que elas vão iniciar 2023 cuidando melhor da saúde, procurando um nutricionista para fazer a tal da dieta, procurando uma academia, um estúdio personal para fazer exercício, e a pessoa se autopromete que ela vai emagrecer, que vai mudar o shape, que vai controlar o diabetes, que vai controlar a doença, que vai baixar o colesterol e que vai viver melhor. E sabe o que vai acontecer nos próximos dias? A procura por cada um
doente. Então o momento de se preparar é agora. No começo do ano todo mundo vai fazer check-up. E no check-up vai dar lá, sua saúde está uma porcaria, teu VO2 está fazendo VO2 de veio, você está com a glicemia aumentada, você está com o colesterol aumentado, você está com a artéria entupida. E o médico vai dizer para fazer exercício e a pessoa vai procurar você. Aí chega em você, se você não estiver preparado, sabe o que acontece? A pessoa vai embora. Mentira que eu estou falando? Não é mentira. Já passei esse ciclo dentro da profissão 24 vezes, eu vou para o ciclo 25. Portanto, presta atenção. O que eu vou fazer por vocês agora? Eu estou ao vivo na sala de aula virtual, eu estou ao vivo aqui no YouTube e eu estou ao vivo aqui no Instagram. O que eu vou fazer agora para vocês? Eu acredito em você, eu acredito no teu potencial. E a forma que eu tenho de mostrar isso é oportunizar para todo mundo que está comigo ao vivo aqui, sem exceção, uma forma de todo mundo poder se preparar. Eu vou fazer uma coisa aqui que, cara, eu raramente faço, mas vou fazer hoje por você. Presta atenção. Eu tenho 2 cursos online. Um curso é o curso de prescrição de treinamento para pessoas que têm doenças metabólicas, obesos, diabetes e esteatose. E um outro curso é um curso de prescrição de exercício para quem tem doenças cardiovasculares e articulares. São 2 cursos separados. Nesse curso eu ensino sobre a doença, sobre a fisiopatologia da doença, o que muda no corpo com o desenvolvimento da doença, como que é o tratamento da doença. Eu te falo sobre os principais remédios que a pessoa vai tomar, a interação com a fisiologia. Eu te ensino os benefícios do exercício, como que o exercício vai ajudar a controlar. Tudo isso para você aprender a explicar para o teu aluno, porque o teu aluno vai te perguntar. Mas eu te ensino como prescrever treino, como progredir carga. Eu te ensino quais os cuidados que você tem que fazer para cada situação específica. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 2 cursos, o conteúdo desses 2 cursos, e eu vou unir esses 2 conteúdos em um curso só. E os 2 conteúdos desse curso passam a se chamar, você vai poder acessar agora, você vai poder entrar agora com 76% de desconto. Você vai levar para casa 7 e-books que serão seus para sempre. Você vai levar para casa 6 planilhas que serão suas para sempre. Dessas 6 planilhas, 4 são modelos de periodização específicos com exemplos de treinamento que serão suas para sempre. Então, eu vou pegar o conteúdo desses 2 cursos, vou unir em um curso só e vou te dar 76% de desconto. Por quê? Porque eu acredito no seu potencial e eu acredito que você, em pouco tempo, se tornará a maior referência na tua cidade e na tua região. E desses 2 cursos unidos agora, passa a se chamar o curso Masterclass Exercício Doença Crônica, que é um curso online que eu te ensino a prescrever o treinamento para as pessoas que têm as 17 doenças mais comuns na população brasileira. É um curso com certificação de 60 horas. Você vai levar para casa 27 pontos que eu vou te dar de presente com custo zero. Vou te dar 7 e-books que serão seus para sempre e 6 planilhas que serão suas para sempre. Mas isso é só para você que está ao vivo aqui comigo. Então presta atenção que você vai aprender esse curso. Os módulos 1 a 4 são módulos introdutórios. Você vai entender por que as pessoas estão ficando mais doentes, apesar de jovens. Você vai entender por que o exercício, o treinamento faz parte do tratamento de todas essas doenças. Você vai entender que a educação física não está preparada, porque a educação física só quer saber de hipertrofia, só quer saber de shape, de abdômen travado, de abdômen quadradinho, de bunda para cima, mas esse indivíduo não sabe não tem a menor ideia de como trabalhar com o diabético. O caso do diabético chega a ele e vou te mostrar como que o exercício ajuda no tratamento. Nos módulos 5, 6 e 7 é o módulo de obesidade. Nesse módulo eu abordo a obesidade grau 1, grau 2 e também grau 3. Você vai aprender fisiopatologia da doença, mecanismos fisiopatológicos, você vai aprender como o exercício ajuda, quais são os mecanismos, recomendações, como prescrever exercício, progredir carga, quais os cuidados que você tem que tomar para trabalhar com obesos. No módulo número 8 você vai aprender tudo sobre diabetes. Se chegar uma pessoa para você, gordinho ou não, que tem diabetes, você vai saber o que fazer. No módulo número 9 é um módulo sobre esteatose hepática não alcoólica, que é o acúmulo de gordura no fígado. A grande maioria das pessoas tem esteatose hepática grau 1 instalado. E se não for feito um programa de treino específico para isso, vai evoluir para o grau 2, para o grau 3 e se chegar no grau 4 é transplante de fígado. No módulo número 9 é o módulo sobre exercício e
dislipidemia. Como é que você prescreve treino para baixar colesterol, baixar triglicéridos, baixar LDL, aumentar HDL? Como que você muda o treinamento a partir do tipo de remédio que a pessoa toma? No módulo 11 é o módulo sobre hipertensão arterial. Tudo que você precisa saber para emagrecer pessoas que querem emagrecer, ganhar massa muscular e ao mesmo tempo controlar a pressão arterial. No módulo 12 é o módulo de doenças arteriais coronarianas, que são arteriosclerose, que é consequência de diabetes não controlado, é consequência de dislipidemia, é consequência de hipertensão arterial e vai evoluir para infarto e acidente vascular encefálico. No módulo 13 é o módulo de insuficiência cardíaca, está aumentando demais o número de pessoas com insuficiência cardíaca, principalmente no grau 1, que é o grau mais leve, e essas pessoas têm orientação direta do médico para treinar na academia. No módulo número 14 é o módulo de câncer. Gente, excesso de peso dispara 13 tipos diferentes de câncer. Em 2060, o câncer vai ser a doença mais comum no Brasil e no mundo. E eu te ensino nesse módulo como você prescreve treino para pessoas que têm diferentes tipos de câncer. No módulo 14 é o módulo de controle de HIV/AIDS. Por quê? Muitos jovens estão desenvolvendo e muitas pessoas de 50 ou mais anos estão desenvolvendo também. Módulo número 16 é o módulo sobre lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença inflamatória que ataca as articulações e gera diminuição de amplitude de movimento e gera dor. Como é que você prescreve exercício para esse contexto? No módulo número 17 é o módulo de prescrição de treinamento para depressão. Casos de depressão no Brasil aumentou 10 vezes com a pandemia. E você está vendo as pessoas tristes, desmotivadas, sem esperança, e existem modelos específicos de treino que você deve trabalhar. No módulo 18 é o módulo de ansiedade. Você já reparou que as pessoas estão ansiosas? Que as pessoas estão nervosas? Que as pessoas estão putas da vida? Qualquer coisa as pessoas explodem? Isso são sinais de ansiedade. E o exercício pode ajudar demais a controlar esses episódios. No módulo 19 é o módulo de distúrbios do sono. Desculpa, não adianta emagrecer gordinho se não melhorar o sono. Não vai dar certo. Se a pessoa tem distúrbio de sono, você detecta isso na anamnese e tem modelos e relações volume e intensidade de treino específico para ajudar a melhorar a qualidade do sono. O módulo 20 é o módulo sobre osteoporose e o módulo 21 é o módulo sobre artrose. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conteúdo desses dois cursos aqui, uni em um curso só e hoje, só hoje, você que está ao vivo comigo vai poder entrar com 76% de desconto. Então, além disso, eu ainda coloquei aqui Covid-19, né? Você está vendo que está aumentando o número de casos de Covid no Brasil, tem uma nova cepa de Covid agora, várias regiões do Brasil está sendo obrigatório usar máscara de novo, e ainda colocar aqui de presente para você o módulo de hipotiroidismo, que tem muita mulher chegando na academia com hipotiroidismo, beleza? Então, curso completo, certificação de 60 horas, esse curso é para você que trabalha com emagrecimento, é para você que quer trabalhar, aprender a trabalhar com pessoas que têm doenças, para você que quer, você já se sentiu perdido ou confuso quando chegou uma pessoa dizendo que tomava um remédio tal, tinha tal alteração, tal, tudo isso, não sabia o que fazer, esse curso é para você. Esse curso é para você que não sabe prescrever treino para pessoas que têm doenças e para você que quer se tornar referência. Se você falar para mim, professor, eu só quero ser só mais um, só quero dar minhas aulinhas na minha boca lá, tá tudo bem, cara, mas esse curso então não é para você. Esse curso é só para quem quer ser referência, beleza? Então é um curso em vídeo aulas gravadas. Você vai ter acesso à plataforma por um período de 1 ano, mas já já você vai ver que um dos pontos que eu vou te dar de graça são 2 anos adicionais, então você vai ter 3 anos para acessar os conteúdos em videoaulas. Você vai poder acessar os conteúdos 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos dias e horários que você quiser. E você vai poder assistir quantas vezes você quiser e vai economizar tempo e dinheiro. Você não vai pagar deslocamento, você vai pagar hotel, alimentação, você vai estudar no conforto da sua casa, beleza? Aqui são depoimentos das pessoas. Isso aqui já tem mais de 15 mil alunos hoje, já passaram por aqui mais de 15 mil alunos. E você já assistiu essa aula, não preciso ficar aqui lendo depoimentos para saber se o curso é bom, se o curso presta, se o curso não presta. Cara, você assistiu uma aula aqui comigo e você já viu que você saiu daqui com informação que a grande maioria dos teus amigos na tua região sequer imaginam que dá para fazer, beleza? Então eu vou ficar lendo aqui para a gente poder efetivamente acelerar a nossa coisa aqui, beleza? Bom, então é o seguinte, para todo mundo que vai entrar agora, além do desconto de 76% que eu vou dar 27 bônus exclusivos, beleza? Eu vou dar módulos extras, vou te dar 6 planilhas que serão suas para sempre. Lembrando que 4 planilhas são modelos de treino periodizado de 1 ano, que você pode seguir o que está na planilha e adaptar. E eu vou te dar 7 e-books que serão seus para sempre, certo? Para consulta rápida, beleza? Então, olha o que vai acontecer aqui.
os e-books. Eu vou te dar 7 e-books. E o primeiro e-book que eu vou te dar é o e-book Exercício e Obesidade. Esse e-book aqui, ele custa hoje R$ 47,00, mas você vai levar de graça esse e-book aqui, beleza? Você não vai pagar, e e-book é importante por quê? Porque com e-book, muitas vezes o aluno chega para treinar e você não lembra tal parâmetro de prescrição ou tal cuidado, você vai ter um e-book no seu celular, você vai lá rapidinho ver a página e resolve o problema, beleza? O segundo e-book é o e-book sobre prescrição de exercício para pessoas com hipertensão, e você também não vai pagar R$ 47,00, é meu presente para você. O terceiro e-book é um e-book sobre modelos de treino intervalado de alta intensidade, inclusive com vários modelos de periodização e progressão de carga. Esse e-book você não vai pagar R$ 47,00, é presente para você. Bônus número 3 é o e-book prescrição de exercício para idosos, né? Idoso, você também recebe idosos. E idosos que têm doenças, então esse e-book também vai ser seu de graça, você não vai pagar R$ 47,00. Vou te dar o e-book Benefícios da Atividade Física para Pessoas Saudáveis, você não vai pagar nada. Vou te dar o e-book Pressão de Exercício para Pessoas com Diabetes, e vou te dar o e-book que é um modelo de anamnese específico para quem teve Covid-19. Quem teve Covid-19, o primeiro passo da prescrição é fazer uma anamnese específica para Covid. Esse e-book tem um modelo lá, é só você replicar, beleza? Então, são 7 e-books que você vai fazer download, serão seus para sempre, você não vai pagar nada. Serve para consulta rápida no dia a dia, beleza? Além disso, eu vou te dar 6 planilhas, beleza? E essas planilhas serão suas para sempre também. Então, a primeira planilha que eu vou te dar é uma planilha que tem um modelo de treino periodizado, treino de força, treino aeróbico, 1 ano de treino periodizado para pessoas que têm hipertensão arterial, e mais vários exemplos de precisão de treino por fase da planilha, por fase da periodização. Então, só essa planilha aqui custa R$ 197,00 se você quiser adquirir, mas se você entrar no curso hoje eu vou te dar de graça. Você vai ter 1 ano de treino periodizado, ó, treino de flexibilidade, treino de força, treino cardiorrespiratório. A planilha traz vários modelos por fase da periodização que você pode aplicar, né? Então são exemplos que você pode aplicar. Bônus número 9, que é a segunda planilha, 1 ano de treino periodizado para pessoas que têm obesidade grau 1, grau 2, tá? Só essa planilha é R$ 197,00, você pode adquirir ela à parte, mas se você entrar no curso, você vai levar ela de graça hoje. Também 1 ano de treino periodizado, também modelos de treino aqui por fase da periodização. Planilha número 3, que é o bônus 10, um modelo de treino periodizado, 1 ano de treino periodizado para quem tem resistência à insulina e diabetes. Então, também 1 ano de treino periodizado, fase por fase, intensidade por intensidade, modelos de treinos que você pode aplicar por fase da periodização. Bônus número 11, que é a quarta planilha, é uma planilha com um modelo de periodização para câncer. Gente, está chegando muita pessoa com câncer para treinar com o pessoal, treinar na academia, porque câncer está se alastrando em função de vários fatores, né? Então eu te dou também uma planilha para câncer com vários exemplos de treino que você pode aplicar. Essa planilha é R$ 197,00. Quinta planilha, é uma planilha que eu te dou para você prescrever treinos individualizados na musculação. Essa planilha custa R$ 197,00, mas você vai levar de graça hoje. A planilha vai fazer todo o controle da carga de treino para você saber se a carga de treino está dentro do ideal, se está abaixo do ideal, se está acima do ideal. Abaixo do ideal, treino de força não vai trazer resultado. Acima do ideal, você pode machucar teu aluno e complicar a doença. Então, como é que você faz para manter? A planilha faz todos os cálculos para você. E pessoas que, em geral, têm doenças, são pessoas que fazem exame de sangue muito regular, tá? Então, você pode pedir os resultados do exame de sangue, e aí você pode cadastrar nessa planilha aqui, e a planilha vai fazer o cálculo aqui no gráfico para você mostrar para o seu aluno quanto que ele melhorou. Então, você vai poder treinar, falar assim: Fernanda, treinando comigo, olha o quanto diminuiu a sua glicose de jejum. Então, o exame de sangue está mostrando que o nosso treino está tendo resultado. E isso motiva o seu aluno. Então, essa planilha será sua também, beleza? Então, são 6 planilhas que serão suas para sempre. 7 e-books serão seus para sempre também, beleza? Além disso, eu vou te dar alguns módulos extras. Agora tá ali. Eu vou te dar alguns módulos extras. Então, o módulo 14 é um módulo sobre Covid-19. Eu vou te dar sobre Covid-19 também, tá? É um módulo sobre Covid-19. A Raquel está arrumando aqui, porque parece que não está aparecendo o slide, né? Então, ela está arrumando. Então, eu vou te dar um módulo sobre Covid-19. Só esse módulo custa R$ 197,00 e você vai levar de graça, beleza? Além disso, eu vou te dar um módulo também que é sobre como interpretar os resultados do exame de sangue, para você poder aprender a interpretar os resultados do exame de sangue.
e você vai levar isso de graça para casa também. Vou te dar o módulo diabetes tipo 1, vou te dar o módulo como prescrever treinos intervalados para diabéticos, vou te dar o módulo retorno à prática de exercício durante a pandemia, vou te dar um módulo especial sobre hipotiroidismo, que tem atacado muitas mulheres, vou te dar um módulo especial sobre como periodizar o treino para pacientes com câncer. Esse módulo aqui são estudos de casos reais. Então, por exemplo, a gente pega a mulher, câncer de mama, tipo de câncer, agressividade do tumor, tipo de tratamento, prescrição de treino. Homem, tipo de câncer, agressividade do tumor, tipo de tratamento, periodização do treino. Você vai ter tudo nesse módulo. Vou te dar um módulo como prescrever treinamento para pessoas que tiveram Covid, porque tem uma nova cepa da Covid agora, várias regiões do Brasil aumentando aí, pessoas usando máscara e o número de casos também. Vou te dar um mini combo de avaliação física para te ensinar a fazer teste de VO2, teste de linhar anaeróbico, teste de força. Vou te dar aula de interpretação do exame de sangue, todos os slides em formato PDF para você assistir a aula fazendo anotações do próprio slide, o grupo exclusivo do Telegram para você tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo ou você tira do chat da plataforma. Vou te dar mais 110 artigos científicos, cara, muitos desses você teria que pagar 40 euros para ter acesso. Eu comprei e vou dar para você fazer download. A gente vai fazer uma aula de mentoria express que vai ser em janeiro de 2023, beleza? E vou te dar 2 anos de desconto, vou te dar 2 anos de acesso adicional. Então, tudo que é videoaula, você vai ter 3 anos de acesso ilimitado e os 7 e-books são seus para sempre, as 6 planilhas são suas para sempre e tudo que é videoaula, 3 anos de acesso ilimitado, beleza? Então é o seguinte, ó, se você quiser hoje adquirir só o curso Precisão de Exercício para Pessoas com Doenças Metabólicas, que é diabetes, obesidade e fígado gorduroso, é 697. Se você quiser adquirir hoje um curso de exercício, de precisão de exercício para doenças cardiovasculares e articulares, é 797. Ou seja, se você quiser adquirir hoje esses 2 conteúdos, você teria que investir R$ 1.494, beleza? Só que para você que está ao vivo comigo aqui na sala de aula virtual, no YouTube e no Instagram, você não vai ter acesso a esses 2 conteúdos por R$ 1.494. Eu vou fazer uma coisa melhor para você. O que eu vou fazer agora? Você vai ter acesso a esse curso completinho, vai ter acesso a 6 planilhas que serão suas para sempre, lembrando que 4 são modelos de periodização, os 7 e-books, 3 anos de acesso ilimitado, então você vai ter acesso a tudo isso, beleza? Só o curso, hoje o curso, então, para você ter acesso a esses 2 conteúdos, você teria que pagar 1.494. Se você fosse pagar cada um desses bônus, seria 3.229. E somado ao valor do curso, seria um investimento de R$ 4.400. Mas para você que está ao vivo comigo aqui hoje, na sala de aula virtual, no YouTube e no Instagram, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, você vai ter que ser rápido, porque vai acabar rápido. Você quer essa referência? Eu vou te ajudar a ser referência com o conhecimento que eu tenho e dando a oportunidade de uma forma muito acessível para todo mundo adquirir. Mas você vai ter que ser rápido, beleza? Então presta atenção. Eu tenho só 20 vagas. E para essas 20 vagas, você vai levar de graça esses 27 bônus, as 6 planilhas, os 7 e-books, então você vai economizar R$ 3.229. Isso você vai economizar com o bônus que eu vou te dar de graça. E você vai ter acesso ao curso, presta atenção, porque eu só tenho 20 vagas e você vai ter que ser rápido. Tudo isso será seu. Curso completo, 3 anos de acesso limitado, 6 planilhas, 7 e-books serão seus para sempre e todos os bônus de graça de R$ 1.494 por apenas 12 parcelas de R$ 33,81 no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu, você não ouviu errado. Tudo isso será seu. Curso completo, cara, 6 planilhas, 7 e-books serão seus para sempre, bônus exclusivos, 3 anos de acesso limitado de R$ 1.494 por 12 parcelas de R$ 33,81 por mês no cartão de crédito. Ou seja, é menos do que uma pizza de calabresa por mês. E para ninguém dizer aqui assim, eu não tenho condição, porque você come pizza todo mês, você come fora, tem dias que você muitos dias